Os jovens brasileiros estão mais tristes. Essa tristeza está diretamente ligada à condição econômica do país. Pressão para a votação da PEC que proíbe que militares assumam cargos no governo aumenta. A terceira manifestação organizada por movimentos populares já tem data marcada e busca aumentar a pressão para o pedido de impeachment do presidente. A parada cultural de hoje é mineira. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e este é o programa Central do Brasil, começando agora. Central do Brasil. A não punição do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, por parte do comando do Exército, levou deputados a acelerarem uma PEC que impede que militares da ativa ocupem cargos no governo. Apesar das proibições previstas no Estatuto dos Militares e no regulamento do Exército, a não punição gerou uma movimentação na Câmara dos Deputados em favor da votação. A repórter Nayá Tauane nos traz mais informações sobre o assunto direto de Brasília. Nacional. Está articulada no Congresso Nacional uma PEC, proposta de emenda constitucional, de autoria da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, que proíbe que militares da ativa das Forças Armadas assumam cargos no governo. A PEC ganhou força dentro da casa após a decisão do Exército Brasileiro de não punir o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por participar de um evento público ao lado de Bolsonaro. Postura que fere o Estatuto Militar. Pazuello é general da instituição. A deputada Almeida afirma que as Forças Armadas não devem servirem ao governo, e sim ao país. Por que isso? Exatamente para você não misturar governos e Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, elas são instituições de estados. Elas não pertencem a governos, elas não pertencem a partidos políticos. E a disciplina e a hierarquia militar são princípios fundamentais para garantir o funcionamento das Forças Armadas e precisam ser respeitados. De acordo com a proposta, um militar com mais de 10 anos de serviço, ao assumir um cargo na administração pública, passará automaticamente para a inatividade. Já aqueles com menos de 10 anos precisam pedir afastamento para ocupar algum cargo no governo. O ex-ministro da Defesa do governo de Dilma Rousseff, Aldo Rebelo, explica que é preciso tirar a política dentro dos quartéis. A sociedade financia e paga essas instituições, elas têm o monopólio da força e da violência, têm armas, metralhadoras, canhões, tanques, navios de guerra, aviões de combate, e por essa razão elas não podem participar da vida política e partidária, porque participar da vida política e partidária com esse poder é fator de desequilíbrio. Faltam 21 assinaturas para que a PEC consiga tramitar dentro do Congresso. O total de pessoas que concordam com o início da votação da proposta precisa ser de 171. Jovens brasileiros estão mais tristes. A constatação surgiu a partir de um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas e considerou jovens entre 15 e 29 anos. O brasileiro, que costuma ser um povo otimista, já esteve em 18º lugar no ranking de felicidade, numa análise feita em 130 países. A colocação vem caindo desde 2013. Em 2018, foi para o 31º lugar. Na época, o país já estava em crise. Mais detalhes você confere na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Levantamento da FGV concluiu que o índice de infelicidade também está associado à queda de renda, o que aumenta o pessimismo dos trabalhadores sobre a recuperação econômica. Erinaldo Diniz é cabeleireiro em São Luís, no Maranhão. Desde que precisou fechar o salão por causa da pandemia, tem tido dificuldades para fechar as contas no prazo. As dificuldades vieram e eu tive problemas com contas. Aí eu tive que me reinventar, né? Aí comecei a fazer atendimento a domicílio. Meiriane Jordão é professora da Rede Pública Estadual de São Paulo, mas o salário é insuficiente.
Com as altas nos preços, ela precisa complementar a renda, atuando em outro turno na rede privada. Desde o ano passado, de julho do ano passado, enviando alguns currículos para tentar voltar ao mercado de trabalho, né, com essa outra renda, e não está sendo possível, nem entrevistas, nem nada. O que une Meiriane e Erinaldo é o cenário de uma recuperação econômica amplamente comemorada pelo governo, desigual e concentrada apenas nas elites, como explica o economista André Roncalha. Então, é evidente que esse dinheiro está concentrado nas posições de maior qualificação, mais protegidas, e certamente, né, no 1% mais rico, porque o Brasil ganhou aí cerca de 14 bilionários durante a pandemia. Então, esses 14 bilionários estão vindo à custa de milhões de pessoas que não estão conseguindo, né, trabalhar. A insuficiência do auxílio emergencial em vigor também retarda a recuperação econômica dos trabalhadores informais durante a pandemia. Uma lei que visa beneficiar emergencialmente o setor cultural do país, com um nome que é também uma homenagem à Lei Paulo Gustavo, é mais um passo para amparar e valorizar artistas. A jornalista Aline Antunes conversou com o produtor cultural potiguar Raildon Lucena. A importância da aprovação dessa lei, o incentivo ao setor audiovisual, são alguns temas elencados nessa entrevista. Confira. Entrevista Central. Hoje vamos conversar com o produtor cultural e jornalista potiguar Raildon Lucena. Vamos falar sobre o projeto de lei Paulo Gustavo e os desafios dos trabalhadores da cultura durante a pandemia. Raildon, seja muito bem-vindo ao programa. As leis de incentivo à cultura e aos seus trabalhadores constantemente enfrentam resistência de setores mais conservadores. Quais os desafios o projeto de lei Paulo Gustavo enfrenta para sua aprovação? Os trabalhadores da cultura foram os primeiros a pararem e, isso já é bem costumeiro de dizer, serão os últimos a voltar. Pelo menos nós tivemos aí o acesso à internet, aos meios digitais, que fez com que os trabalhadores da cultura pudessem trabalhar nesse meio digital e muitas modalidades culturais foram adaptadas. E realmente os desafios são grandes, porque nós enfrentamos aí hoje todo um governo, né, uma ideologia que fala-se que não tem ideologia, mas há muita ideologia que não apoia a cultura, que não enxerga a cultura em todo o seu potencial criativo, porque isso é economia criativa. No momento em que os trabalhadores da economia criativa eles estão sendo valorizados pelo seu trabalho, isso aí também vai gerar a economia, vai fazer com que a roda da economia cresça, né? Então isso é muito importante. Inclusive o Fundo Setorial Audiovisual, que já vinha represado aí há um bom tempo. Então, hoje nós, infelizmente, enfrentamos um viés conservador, né, que não enxerga a cultura da forma como deve ser enxergada, mas estamos aí na resistência. Os trabalhadores da cultura já tiveram aí uma grande vitória com a Lei Aldir Blanc e agora, se Deus quiser, vamos aí ter novamente uma vitória aí com a Lei Paulo Gustavo. Se aprovada, a Lei Paulo Gustavo vai injetar mais de 4 bilhões de reais no setor cultural até o fim de 2022. Qual o impacto essa lei pode ter na economia de maneira geral? Olha, é um impacto gigantesco, né? A Lei Aldir Blanc já foi importante porque conseguiu fazer com que todo esse potencial criativo do nosso país... Se aprovada, a Lei Paulo Gustavo vai injetar mais de 4 bilhões de reais no setor cultural até o fim de 2022. Qual o impacto essa lei pode ter na economia de maneira geral? Olha, é um impacto gigantesco, né? A Lei Aldir Blanc já foi importante porque conseguiu fazer com que todo esse potencial criativo do nosso país pudesse ser trabalhado. Mas nós também enfrentamos muitos problemas em relação à questão de prazos, prestações de contas e tudo mais. E o setor audiovisual vem sofrendo bastante nesse setor, principalmente por causa desse represamento dos fundos do setor audiovisual. Então, nós estamos muito confiantes que essa lei venha
seja efetivada como Aldir Blanc e que ela tenha um prazo bem mais interessante para as prestações de conta e também que ela consiga atingir outros públicos, né, para que a gente possa mostrar a grandiosidade do nosso país. Como os trabalhadores da cultura estão se organizando para acessar leis como Aldir Blanc? Olha, esse é outro desafio que, inclusive, nós podemos relatar vários municípios que não conseguiram efetivar a Lei Aldir Blanc, porque os setores culturais municipais não tinham toda essa estrutura, essa logística, e, ao mesmo tempo, muitos trabalhadores da cultura, que alguns tinham CNPJ, né, conseguiram fazer, mas não tinham habilidade para poder acessar esses editais. Então, falta muita capacitação, viu, Aline? É importante que os governos municipais, estaduais, antes que essas leis elas sejam aprovadas, elas também façam um trabalho de capacitação, porque muita gente fica de fora porque não tem acesso aos editais, não tem dificuldade na questão da prestação de contas, tem dificuldades para poder fazer a execução, e isso pode depois gerar problemas. Então, é importante, isso é um desafio gigante, né? Como eu disse, vários municípios devolveram dinheiro, vários artistas não puderam acessar Aldir Blanc, então nós esperamos que isso possa ser corrigido, que a gente possa ter mais capacitação para que essas pessoas também tenham acesso e possam aí estar fazendo seus trabalhos, aí, fortalecendo essa cadeia cultural em todo o Brasil. Do valor previsto pela Lei Paulo Gustavo, mais da metade seria destinado ao audiovisual. Como esse setor tem enfrentado esse momento de pandemia? Olha, com muita dificuldade, né? O audiovisual. Imagina aí, para você fazer um curta-metragem, você precisa de equipe. Para você fazer festivais de cinema, você precisa de público, né? Nós contávamos com o nosso público para poder ver os nossos filmes. Nós tivemos que passar por todo um processo de adaptação. Hoje, os filmes estão sendo feitos, né, seguindo todos os protocolos sanitários, a adaptação dos festivais para o audiovisual online, né, isso aí foi algo que muitas pessoas tinham dificuldade de acessar e hoje ainda tem. Né, até o caso de uns festivais recentes, onde as pessoas tinham dificuldade para acessar os filmes online. A dica cultural de hoje vem lá da minha terra natal, dica mineira e Belo Horizontina, do MC e também jornalista Roger Deff. Vamos conferir. Parada Cultural. Inspirado nos blacks que vieram antes, salve de Hamilton Júnior, a gente vai pro combate, certo? Salve, salve, eu sou Roger Deff, MC aqui de Belo Horizonte. Tô no rap desde a década de 90, né, com o grupo Julgamento, com o qual eu gravei 3 discos, No Foco do Caos, Muito Além e Boa Noite, em 2018, o último disco, né, mais recente. E lancei meu primeiro disco solo em 2019, que é o Etnografia Suburbana, né, que tá nas principais plataformas digitais, então vocês podem procurar no Spotify, no Deezer, onde vocês quiserem aí, tá? E também no meu canal do YouTube. Este ano eu lanço o meu segundo disco solo, que vai se chamar Pra Romper Fronteiras. Então é isso, convido vocês a me acompanharem também no Instagram, tá? Roger Deff MC, tamo lá, sempre colocando conteúdo, trocando uma ideia, e vamos que vamos. Então é isso, se cuidem, vamos sair dessa, né? Todo mundo bem, tamo junto. Convocada pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, a terceira manifestação por comida, vacina e o impeachment de Bolsonaro está prevista para o próximo dia 24 de julho. Entre as pautas que unificam a mobilização estão o pedido de aceleração da vacina e a retomada do auxílio emergencial de R$ 600. Vale lembrar que o último protesto realizado em 19 de junho teve a presença de 750 mil pessoas nas ruas e a participação de 17 países, segundo os organizadores. O Central do Brasil fica por aqui, eu te espero amanhã. Até lá, tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.